Boa noite, amados. Boa noite. Que a graça e a bondade do Senhor esteja contigo. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Filipenses, capítulo 3, versos do 12 ao 16. Nós vamos ministrar nessa palavra hoje. Filipenses 3, do 12 ao 16. Quem não trouxe, está projetado na tela, né? Telão aqui na frente está projetado para você acompanhar a leitura, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Vamos aplaudir a santa palavra do nosso Deus. Projeta o tema para mim, por favor. Eu coloquei um tema hoje voltado para a comunidade Batista Terra Santa, por causa de todos os eventos que aconteceram nos últimos dias. Eu quis colocar essa ministração direto para a comunidade. A comunidade Batista Terra Santa está caminhando para o crescimento espiritual. Vamos ler junto? A comunidade Batista Terra Santa está caminhando para o crescimento espiritual. Antes de eu entrar na ministração dessa palavra, deixa eu fazer uma retrospectiva, até se você que está chegando hoje, que está vindo na igreja, você também entenda um pouco das modas que surgem no meio evangélico. Algum tempo atrás, você já ouviu ministrações que dizia a tal teologia da prosperidade, que nós íamos dormir pobre e amanheceríamos rico. Você já ouviu isso? Era uma grande bobeira, isso já passou, graças a Deus não tem mais. Também você pode ter visto em algumas ministrações o pastor tirar o paletó, não sei se você já ouviu isso, ele passar sobre as pessoas e todo mundo caía, aquele cai, uma grande bobeira. Isso também já passou. Eu não sei se você viu também ministrações onde o pastor ou o pregador, né? Normalmente o pregador faz isso, o itinerante, ele adivinhava seu CPF. Alguém já presenciou um disso? Você pode ver que isso também diminuiu. Isso acabou, ou pelo menos está diminuindo muito. Tem um amigo meu que falava que bobo raleia, mas nunca acaba. De qualquer maneira, essas coisas você está vendo que está diminuindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de todas essas modas humanas, o que fica é essa santa palavra e pura e genuína palavra de Deus. Amém, irmãos? O que o pastor aqui está querendo dizer? Que todas essas bobeiras humanas passam, mas esta palavra jamais passará. Essa continuará eternamente. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus por essa palavra. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o amadurecimento espiritual se dá quando as pessoas começam a entender aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Perceba que as coisas de Deus são simples. Irmão, preste atenção nisso. Os maiores ensinos que existem nas escrituras são relacionados à nossa salvação. Preste atenção. Não tem nada de mais grandioso nesta palavra do que o ensino que trata da sua salvação, da minha salvação. Só que são ensinos simples. Basta você crer em Cristo Jesus e será salvo. Amém, irmãos?
Percebeu que as coisas de Deus, elas são simples. Olha, um ensino tão profundo, uma pessoa é salva, ganha ela para a vida eterna, simplesmente porque pregou. Olha, tem que crer em Cristo. Este é o meio que Deus deu para que nós sejamos salvos. E a pessoa crê e é salva. É simples. Agora vamos para o ensino mais complexo. Vamos tentar lembrar os dons. Meu Deus, falar em dons é complexo. Sim, é complexo. Mas no final das coisas você vai entender que quanto mais dons você tem, mais você tem que servir a igreja, porque os dons são dados para você como ferramenta para edificação do outro. Parece complexo, mas Deus transforma aquilo que é complexo em coisa simples. Quem entendeu diz amém. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque uma igreja, ela começa a ter maturidade quando ela entra num equilíbrio. E ela entende que não pode ser nem muito morninha, mas também não pode ser fanática. Ela tem que entender que Deus está no seu equilíbrio e na sua santa palavra. Paulo, quando ele está escrevendo esta carta, ele está escrevendo para uma igreja madura. Irmãos, preste atenção nisso. Quando você falar de Filipos, dessa comunidade, que é endereçada essa carta aos filipenses, Paulo está falando com uma igreja que tem uns traços de maturidade. Uma igreja generosa, uma igreja que tem ensinos profundos, uma igreja que o nível espiritual é alto. E Paulo vai dizer para a igreja exatamente coisas profundas. Depois você estuda esta pregação, ou estuda esta palavra, este livro na sua casa. Você vai ver que Paulo vai falar assim, ó: bebê pratica coisas de bebê, mas o adulto pratica as coisas de adulto. E Paulo trata esta comunidade como igreja adulta. Pastor, por que o senhor quis trazer esse tema hoje? Porque eu tenho visto nessa igreja, nos últimos anos, um crescimento muito grande. Eu quero deixar uma palavra de carinho para você que ajudou nos eventos, você que contribuiu com todas as ações que foram feitas aqui na igreja. De uma forma direta ou indireta, Deus abençoe sua vida. Sabe por quê? Porque este ano tudo transcorreu dentro de um ambiente tão saudável, que eu não vi em nenhum momento o irmão se desgastando um com o irmão. Pelo contrário, eu vi pessoas servindo a Deus com amor, pessoas se dedicando. E aí eu entendo que quando uma pessoa sabe respeitar o limite da outra, estamos caminhando para o crescimento espiritual. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: a minha maturidade tem que entender a sua dificuldade. Fala para ele. Quando nós não entendemos a dificuldade do outro, não tem maturidade. Nós temos bebezinhos lá, né? Então eu tenho a netinha. Quando a gente vê as dificuldades da netinha e não aceitar algumas coisas, a gente tem que entender. Então a gente vê que um bebê tem limitação. Um adulto não pode querer que o bebê seja adulto. E quando eu entendo uma criança, eu falo: opa, eu estou tendo maturidade para entender a situação. Igreja é igual. Não adianta querer que todo mundo seja exatamente como você quer, ou do jeito que você pensa. Não, respeitar o próximo faz parte da maturidade. Entender as limitações do próximo faz parte da maturidade. E ajudar o próximo, isso que é maturidade. Bom, Paulo tem algumas coisas importantes para nós, e nós gostaríamos de fazer alguns tópicos aqui para você entender. Verso de número 12, projeta para mim. Paulo é um homem, irmãos, olha esse camarada. É um camarada que teve revelação de Deus no terceiro céu. Paulo é um homem que recebeu de Deus algo sublime. Poucas pessoas tiveram tanta revelação como este homem. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo, ou que eu tenha aperfeiçoado. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, por mais que eu tenha, eu não tenho tudo. Por mais que eu tenha, eu não sou essa pessoa que você está pensando. Sabe que nós aprendemos aqui? Tópico de número 1. Uma pessoa madura,
ela tem imagem equilibrada de si mesma. Vamos ler? Uma pessoa madura, ela tem uma imagem equilibrada de si mesmo. Uma pessoa madura, irmãos, ele entende, ele reconhece que ele precisa crescer. Ah, mas eu já tenho muita coisa, e daí? Eu tenho um curso de teologia. Aí eu achei que teologia era meio fraquinha. Fiz uma especialização em Bíblia. Depois de 5 anos estudando, eu descobri cada dia que passa que eu não sei muita coisa. E eu acompanho alguns camaradas na internet, acompanho o cara sério, né? Eu não sou camarada de ficar escutando moda. Mas eu vejo os camaradas e eu falo, meu Deus, eu tenho que entrar na escola de novo. Eu vejo os camaradas pregando, ensinando, tem uns ensinos tão profundos, e eu digo, meu pai, mas eu tenho 62 anos, mas eu estou com uma vontade muito grande de voltar a fazer uma especialização. Por quê? Porque nós não podemos parar de crescer, e nós só crescemos quando nós reconhecemos os nossos limites. Nós não vamos a lugar nenhum se a gente achar que a gente já é alguma coisa. Aliás, Romanos, no capítulo 12, no verso 3, tem um ensino importante. Por isso, pela graça que me foi dado, eu digo a todos vocês, vamos ler junto? Não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você precisa ser um pouquinho mais humilde. Fala para ele. Tem um ditado que fala que humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Amém, irmãos? Então nós precisamos, como cristão, entender que eu preciso crescer, eu preciso continuar crescendo, mas eu não sou melhor do que ninguém. Quando nós nos achamos superiores, é uma palavra que vem chamada soberba. E é interessante que soberba não tem compatibilidade com o cristianismo. Soberba não tem. A palavra de Deus diz que Deus dá a sua graça, revela a sua graça aos humildes, mas Ele rejeita o soberbo. Tem um famoso escritor, C.S. Lewis. Ele é um autor cristão britânico. Ele tem uma frase, se puder projetá-la para mim, eu amo essa frase. Ele diz assim, tem a frase do C.S. Lewis, senão eu vou ler aqui mesmo. Acho que vocês não colocaram, né? Ele diz assim, humildade não é pensar menos de si, e sim menos em si. Repete comigo, humildade não é pensar menos de si, e sim menos em si. Nós temos que lembrar que nós temos nosso limite, nós estamos crescendo. Agora nós temos que parar de encher um pouco a nossa bola. E aqui tem uma coisa importantíssima. É necessário simplicidade e humildade. E eu queria citar isso. Eu ouvi isso lá na equipe do Bazar. Lá tinha pessoas graduadas. Tem algumas mulheres com faculdade. Mas em nenhum momento a que tinha faculdade desprezou a humilde. Em nenhum momento aquela que era graduada desprezou a outra. Aliás, ao contrário, tinha umas ali que não tinha faculdade, mas entendia pra caramba daquele negócio. Então nós precisamos entender que uma pessoa equilibrada, ela é uma pessoa que está amadurecendo. E esta pessoa madura tem uma imagem equilibrada. Posso ouvir um amém, querido? Paulo continua ensinando, versos 12. Ele diz assim, na parte B, mas eu prossigo, repete, eu prossigo. Eu prossigo. Olha, interessante essa palavra, mas eu prossigo. E aqui tem um ensino. E tem 2. Pessoas maduras perseveram. Eu prossigo. Olha, eu não sei tudo, eu estou aprendendo, mas eu prossigo. Não está escrito eu desisto. Está escrito eu prossigo. Está mostrando que uma pessoa madura é uma pessoa que tem perseverança, que ela tem resiliência, ela dá continuidade, ela não para. E o grande problema do cristianismo está em pessoas que desistem fácil demais. Aliás, os casamentos de hoje em dia estão fadados ao fracasso, porque qualquer coisinha
desiste fácil demais. Antigamente, eu vou falar da minha família, né? Que é mais fácil falar da casa. Todas as minhas irmãs, elas aprenderam a trabalhar na roça. Capinava café. Tenho certa irmã, trabalhadeira pra caramba. O que acontecia? Elas trabalhavam tanto na roça, que quando elas casavam, o cara podia ser até feinho, mas ela falava, eu não volto nunca mais para essa roça. Amém, irmãos? Elas tinham uma resiliência no casamento, que era uma coisa incrível. Hoje em dia, a mulheradinha, desculpa, o mulheradinha não é degenerativo, é só para, não estou depreciando, é só para explicar. A meninada acorda 10 horas da manhã, não sabe nem cozinhar, começa a namorar muito cedo, engravida, aí é obrigada a assumir um casamento com 15 anos. Aí o marido levanta mais cedo e fala, vamos amor? Ela fala, vamos para onde? Estou dormindo. Não, precisa fazer comida. Ela fala, eu não sei cozinhar, amor. Aí o cara vai virar e falar assim, peraí, o que você sabe fazer dessa vida? O casamento acaba. E acaba muitos casamentos, porque as mulheres não estão preparadas para o casamento. Eu tenho escutado, o gabinete pastoral é uma coisa fantástica. A gente ouve de tudo. A gente ouve ali pessoas que não sabem nem cuidar de uma casa, nem cuidar do marido. E antigamente as mulheres casadas, elas eram prendadas. Sabe que a palavra prendadas, elas sabiam cozinhar, sabiam cuidar da casa, elas tinham curso de costura, elas estudavam, ela tinha faculdade, ela podia até ser doutora, mas ela sabia fazer todos os afazeres da casa. E os homens também. Hoje em dia, cresce 2 corpinhos bonitos, dois jovenzinhos atraentes, só tem corpo. Tirou o corpo, acaba tudo. E aí o casamento não resiste. Por que não resiste? Porque as pessoas estão desistindo rápido demais. Eu estou citando só o casamento para dar uma ilustrada, porque esse é um problema grave. E é um problema grave. Estão desistindo rápido demais das coisas. Nós precisamos, como cristão, ter mais resiliência. Nós precisamos lutar mais. Nós não podemos desistir na primeira dificuldade. As pessoas maduras perseveram. Repete comigo. As pessoas maduras, elas perseveram. Aliás, irmãos, preste atenção nisso. Sucesso não nasce por acaso. Ninguém tem sucesso porque desistiu. Ninguém tem sucesso porque abandonou. O sucesso só vem quando a pessoa luta. Eu conheço muitas pessoas aqui da igreja que começaram a estudar com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Eu fiz faculdade com 45. Mas o importante é o seguinte: nós precisamos entender que a maturidade nos ensina a perseverar. Ah, pastor, lá em casa é muita imaturidade. Começa muita coisa e não termina nada. Já viu isso? Tem muitos homens, viu, meus irmãos queridos, que as mulheres reclamam. Meu marido não faz nada. Começa um monte de coisa e não termina nada. E, nossa, uma pessoa inconstante é terrível. Não precisa ficar esperando a sua mulher falar 20 vezes para consertar a lâmpada. Vai lá e conserta essa bendita lâmpada, meu filho, em nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Pessoa madura, ela persevera. Aprenda isso no seu coração. Ah, o fulano desistiu da igreja. Deixa desistir, é imaturo. Como assim, pastor? Olha, não fica correndo atrás de muita gente não. Sabia? Você conhece as parábolas da história? O filho pródigo, ele voltou quando estava no sofrimento. O pai não foi correndo atrás. O filho sabe onde é a casa do pai. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Versículo 13 tem um outro ensinamento maravilhoso. Ele diz assim no versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Repete comigo. Mas uma coisa eu faço. Maduros têm atitude. Repete comigo. Pessoas maduras têm atitude. Ouvi uma frase um dia que eu amo.
Uma criança sonha, o adulto conquista. A jovenzinha sonha, quando é adulto ela conquista. O menino sonha. Quantos meninos aqui, cadê o João Pedro? Está trabalhando por aí. João Pedro sonhava ter um carro. Sonhava, era um menino, sonhava ter um carro. Conseguiu, ficou adulto, conquistou o carro. Bem verdade que o pai deu de presente. Conquistou o carro. Rapaz, o presente foi tão grande, que até eu nunca tinha visto na vida. Cadê o João? Ô João, você está ali? Eu nunca tinha visto. Outro dia o João veio com o carro com luz nos 4 pneus. Eu nunca vi um carro com luz no pneu. Foi a primeira vez. Falei, rapaz, o sonho desse menino era muito grande, né? Chegou ali, encostou o saveiro, 4 pneus iluminados. Falei, de certo é para ver se está careca ou não, né? Porque carro tudo iluminado. Você vê só, uma criança sonha, mas um adulto conquista. Sabe o que nós precisamos entender? Que maduro tem que ter atitude, irmãos. Nós precisamos aprender que nós temos que ter atitude. Nós temos que parar de fazer muito projeto. É projeto, tem que realizar, gente. Tem que parar com isso. Aliás, tem que falar para as pessoas aqui, né? Vou falar para os meninos da casa. Uma das coisas que nós precisamos fazer é parar de prometer que um dia nós vamos parar com o nosso vício. Nós temos que criar vergonha e parar com o vício. Amém, irmãos? Vou prometer, um dia eu paro. Não, cara, cria vergonha, para com isso. Fala para quem está do seu lado, tem que criar vergonha e tomar atitude. Fala para ele aí. Cria vergonha e toma atitude, rapaz. Rapaz, quantas vezes que promete, né? Aliás, mulher, deixa eu te ajudar, mamãe. Mãe, você que está com seu marido aí, presta atenção. O que está quebrado lá na sua casa que esse homem falou que ia arrumar e não arrumou? Presta atenção agora que eu vou te dar uma mãozinha. Lembra o que está quebrado, que seu marido falou que ia arrumar e não arrumou. Fala para ele agora com muito carinho. Para de fazer promessa e cria atitude. Fala para ele aí do seu lado aí. Está na hora de parar de prometer e criar atitude. Chega de prometer, gente. Vamos como cristão tomar atitude. Posso ouvir um amém aí? Os homens não ficam bravos comigo não, mas agora é uma deixa. As mulheres tinham reclamado essa semana, tem um monte de chuveiro queimado aí, tomando banho na água fria, né? Só por Deus. Continuando aqui, irmãos. Versículo 14. Lê comigo ali, por favor, projeta para mim. Avançando para a questão adiante, versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Repete comigo. Eu prossigo para o alvo. Aqui tem uma coisa importante. Toda pessoa madura tem um alvo. E tem uma coisa muito importante. Se eu perguntar para você, qual é o teu alvo? Você sabe me dizer? Eu tenho certeza, se eu perguntar para uma namoradinha aí ou namoradinha aí, a resposta é clara e evidente, né? O João tem um alvo, né, João? O alvo vai ser dia 14 de fevereiro de 2026. É isso? Casar com a Rafaela. Isso aqui é joia. Agora vamos falar na linguagem espiritual. Qual é o teu alvo na vida espiritual? O que você pensa na vida espiritual? Qual que é o teu objetivo? E aqui tem uma coisa clara que nós precisamos ter. Nós precisamos ter um alvo de agradar a Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos cumprir esse chamado que nós temos de cristãos. Irmãos, você que já foi salvo por Cristo Jesus, você que já recebeu Jesus como seu Senhor, você que foi salvo, você precisa entender que tua vida agora precisa estar no centro da vontade de Deus. Repete comigo, a minha vida precisa estar no centro da vontade de Deus, senão eu perco o meu objetivo. Nós temos que tomar cuidado que o nosso alvo é Cristo Jesus. E tem muitas distrações. O pastor quinta-feira, ele fez uma pregação maravilhosa. Aliás, os pastores que vier, cada um tem o seu jeito. Pastor Jetro
prega com uma propriedade incrível. Mas o pastor Valdinei, quinta-feira, deixou uma palavra para o meu coração. Ó, cuidado que como cristão, se você não ouviu a pregação de quinta, eu te convido você a entrar no YouTube e ver a pregação de quinta. Ele deixou uma coisa claro e ela vem de encontro a essa palavra. Olha, cuidado de como cristão, você está tendo distrações. E qual distração está tirando você do alvo? E tem muitas coisas tirando nós de Cristo Jesus. Amém, irmãos? O pastor citou o celular. Isso aqui é um problema gravíssimo para as pessoas que têm coração vazio. Pessoas que têm o coração vazio, isso aqui está idolatrando isso aqui, irmão. Isso aqui é uma benção, não vou reclamar. Nós trabalhamos via Zap com esse negócio, é incrível. Mas uma pessoa vazia é o dia inteiro pendurado nesse negócio, irmão. E fica 3 horas nisso aqui, não tem coragem de ficar 3 minutos orando. Fica, ó, envolvimento com 200 pessoas aqui é 3 horas gastando tempo conversando fiado e não tem coragem de orar 30 minutos. E é cristão? Sou, mas está desviando do alvo, querido. Hebreus 12:2. Tem uma citação que eu gosto sempre de olhar ela. É 12:2? Vamos ler comigo? Tendo os nossos olhos fitos em... Só aqui, de novo, vamos lá? Tendo os nossos olhos fitos em... Preste atenção aqui. Na igreja, não foi o pastor que você foi batizado em nome dele. Não é o teu irmão que eleva a sua fé. Nós temos que tomar cuidado de estar na igreja e desviar os nossos olhos do alvo correto. O alvo é Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Já falei outras vezes. Quando eu estava na igreja católica, na renovação carismática, eu já lidei com casos de padres homossexuais. Já lidei com casos, tinha um padre que tinha problema de pedofilia. Aqui nessa cidade, um padre uma vez mandou um cristão da igreja fazer um curso. E à noite ele foi na casa dele mexer com a mulher dele, ela tinha 2 crianças. Eu fui incumbido naquela época para resolver esse problema. Mas tá bom, pastor, legal. E na igreja evangélica? Menino, eu entrei em igrejas uma vez que o pastor era mais soberbo que Judas. Parecia que ele tinha a coroa de Cristo na cabeça. Fomos ajudar um outro aí, desviando dinheiro da igreja. E tem muita gente salafrário. E tem muita gente desonesta. Tem. E aí, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu não fui batizado em nome deles. Você não foi batizado em nome de pastor nem de padre. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. Não tem que estar desviando o olho por causa de ser humano, não. Ah, pastor, mas as pessoas, elas ajudam a gente, ajudam. É bom quando tem um grupo de pessoas que são maduros espiritualmente, que são pessoas, é bom, mas não deixa que a miséria do ser humano atrapalhe a sua vida espiritual, filho. Posso ouvir um amém? Em meio a qualquer circunstância, irmãos, eu queria que você ouvisse isso. Em meio a qualquer circunstância, grava isso. A nossa vida, a nossa fé tem que estar centrada em Cristo Jesus. Antes de encerrar, todo mundo viu um vídeo que nós lançamos ontem sobre o centro de atendimento. O vídeo foi lançado porque nós precisamos postar aquele vídeo num projeto que a associação está entrando para arrecadar fundos para o ano que vem. Sabe esse projeto do atendimento que nós fazemos, onde nós atendemos pessoas que são depressivas, pessoas que tentam tirar a própria vida, jovens que se mutilam. Sabe, tudo isso que nós fazemos com os profissionais envolvidos, com médica, com terapeutas, tudo isso,
nasceu de um sofrimento que eu tive na minha história com a morte da minha filha. Todo mundo sabe, eu tenho uma filha que tirou a própria vida com 15 anos de idade. Ela se deu um tiro por causa de um namorado. Foi a maior dor da minha vida. Você não sabe o que é um filho, uma filha de 15 anos se dá um tiro por causa de uma estupidez com paquera. O meu coração naquele dia e nos próximos 6 meses ficaram que é como se alguém enfiasse um punhal, irmãos. É como se alguém cravasse uma faca no teu peito e aquilo não sai. E é interessante que todo aquele sofrimento fez com que nascesse em mim uma doença chamada síndrome de pânico. Se você não sabe, faz 21 anos que eu controlo a doença chamada síndrome de pânico. Um dia Deus me arrebatou, eu fui curado da minha alma de todo sofrimento. Eu voltei do arrebatamento sem nunca mais chorar por causa desse episódio. Mas a doença física continua. E eu até perguntei para Deus, mas curou e ficou a doença? E um dia Deus falou para mim: cuide dos meus filhos, que eu cuido da sua filha. Quando uma pessoa, e eu estou citando isso para chegar a essa conclusão, quando uma pessoa chega e senta para conversar comigo e conta que está depressiva. Essa semana nós atendemos uma menina que tentou suicídio, e como nós amamos essa menina, porque quando uma pessoa senta ali, que ela começa a contar a história, que ela começa a partilhar, eu não sei se você entende, mas quem já passou por isso, ele não só tem empatia, mas ele ama aquela pessoa, ele entende aquela pessoa, ele abraça aquela pessoa, e nós damos a vida por resgate dessa pessoa. Sabe o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que quem crê em Deus, mesmo que tenha as dificuldades, tem que entender que Deus, de uma desgraça, Ele pode fazer virar graça na vida dos outros irmãos. Eu não sei que sofrimento você teve, mas preste atenção: se você crê em Deus, este sofrimento vai servir para alguma coisa, porque Deus do nada, Ele faz algo bom para a vida de alguém. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Ah, pastor, e aí o que tem a ver o centro de atendimento? Nasceu do sofrimento de ter perdido uma filha, que se suicidou. E agora, eu citei no vídeo ontem, né? Acho que esse ano nós atendemos quase 200 casos, o ano passado teve mais. Mas pastor, o que significa isso? Olha, Deus pega de uma estupidez. Estou dizendo que isso aqui é certo não, viu irmãos? Deixa eu olhar o horário aqui. Isso aqui não é certo não. Ninguém tem direito de tirar a vida. A vida é um dom precioso. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Deus não deu direito para tirar a vida de ninguém. E tem mais uma coisa que eu vou falar sobre tirar a vida. É o ato mais covarde da terra. Como assim, pastor? A pessoa que tira a vida é covarde. Como assim? Ela tira o problema das costas dela e passa para as costas das pessoas que estão do lado. O filho passa para as costas da mãe, do pai. A mãe do pai passa para o filho. Quem tira a vida passa para o outro. E aquele que foi, acabou o problema aqui, mas deixou nas costas dos outros. Eu prefiro pensar que uma pessoa que é de Deus, ela tem problema, procura ajuda, e nós vamos lutar junto, nós vamos batalhar junto, nós vamos estar ali junto, porque quem tem problema e crê em Deus, luta até o fim. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: não desista da vida não, que ela é preciosa demais. E você que está me acompanhando pelas redes sociais, esteja onde você estiver, escuta isso: sua vida tem muito valor. Não jogue fora a sua vida por nada. Deus chamou você para ouvir essa ministração, para dizer para você: sua vida tem jeito, a situação que você está passando tem jeito. Em Cristo podemos todas as coisas, irmãos. E eu queria encerrar essa ministração dizendo isso: onde você for, irmãos, onde você estiver, não tire os seus olhos de Cristo Jesus. A pessoa: mas pastor, eu estou com um problema aqui.
Ó, não está bem aí, muda de lugar, mas continua em Deus. Ah, mas eu estou aqui na igreja de placa A, e eu não me estou dando bem. Vai para B, meu filho. Vai para B. Você não é obrigado a ficar onde você está, não. Mas nunca deixe de caminhar com Cristo Jesus. Placa de igreja não salva ninguém. Não é porta de igreja que vai te levar para o céu. A placa de igreja é um sinal que reúne pessoas que creem em Cristo. Mas o único nome que nos leva para o céu é o único, se chama Cristo Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir isso, irmão. Mas pastor, encerra aí, pelo amor de Deus. O senhor já pregou durante 35 minutos. Eu vou encerrar, mas ouça isso. Pessoas que estão amadurecendo têm a imagem equilibrada de si. Pessoas que são maduras, elas perseveram. Pessoas que querem crescer espiritualmente têm que ter atitudes. Chega de ser meia boca. E nós precisamos lembrar que o nosso alvo é Cristo Jesus.